Esse programa, ele visa garantir, atestar a qualidade sanitária do nosso rebanho. Então, o objetivo desse programa foi aplicar o controle sanitário a ser realizado nos estabelecimentos de criação de suídeos, e aí suídeos é suíno e javali, que desenvolvam atividades relacionadas com a produção, reprodução, comercialização, distribuição de suídeos e de material de multiplicação de origem suídea, bem como impedir a introdução de doenças exóticas e controlar ou erradicar aquelas já existentes no país. Ou seja, o Programa Nacional de Sanidade Suídea, ele visa o controle sanitário, ele visa impedir a introdução de doenças exóticas, doenças que não existam no Brasil, a gente vai prevenir que elas passem a atuar no nosso rebanho, e aquelas que já existem, a gente vai buscar melhorar, a gente vai buscar erradicar do nosso país. E para isso, a gente vai atuar diretamente nos estabelecimentos de suídeos, ok? Então, para impedir a introdução de doenças exóticas e controlar ou erradicar aquelas existentes no país, o PNSS, ele lança a mão da OIE. Ela vai no site da OIE e relaciona quais são as doenças que são consideradas de notificação. E, anualmente, o MAPA lança uma instrução normativa que trata das doenças exóticas, das doenças de controle e erradicação e de outras doenças. Relacionado, restrito para suídeos, a gente vê que são exóticas as doenças como encefalite japonesa, triquinelose, doença vesicular dos suínos, encefalite por vírus Nipah, gastroenterite transmissível, síndrome reprodutiva respiratória suína e peste suína africana. O que a gente quer com o PNSS é impedir que essas doenças entrem no país. Engraçado que, apesar de exótica, a peste suína africana, ela já esteve presente no nosso rebanho, tá? Mas ela foi erradicada. Acontece, essa história, ela é bastante antiga, tá? Ela é antes de 1980 e ela foi introduzida no Rio de Janeiro. Um avião vindo da Europa trouxe, albergado no alimento, os vírus da peste suína africana. Esse alimento que sobrou durante a viagem, ele foi fornecido a suídeos do Rio de Janeiro. Esses suídeos, em contato com o vírus da peste suína africana, adquiriram a doença. E, ao adquirir a doença, esses suídeos foram abatidos para controle e não disseminação em outros estados. Foram abatidos mais de 66 mil suídeos, para vocês verem o tamanho do impacto que foi, na época, a ocorrência da peste suína africana. Graças a Deus, o Brasil é livre dessa enfermidade e isso abre bastante margem, bastante mercado para a gente poder comercializar a nossa carne de suínos. Para controle e erradicação, nós temos duas doenças. A peste suína clássica, que já se encontra, alguns estados já se encontram livres dela, e a doença de Algesic. E outras doenças que a gente vai falar aqui, bastante importante para os suídeos, são a brucelose, a tuberculose, a leptospirose e a sarna, que a gente vai ter uma atenção maior nas granjas de reprodutores de suídeos certificada, porque essas granjas vão povoar o nosso plantel e elas têm que ser livres de outras doenças, além das exóticas e da de erradicação. Bom, com relação ao PNSS, as atribuições de competência são divididas basicamente em 3 instâncias. Em vermelho, estão descritas as atribuições do Ministério da Agricultura, que é relacionada à Secretaria de Defesa Agropecuária, e quem gerencia isso é o Departamento de Defesa Agropecuária. Tem as atribuições da UF, que são dos estados e do Distrito Federal, e as atribuições do setor privado. Algumas atribuições são complementares, outras são estritas. Por exemplo, é estrito, ou seja, é privativo do Ministério da Agricultura normatizar, implementar, controlar e avaliar, tá? E também fiscalizar os estabelecimentos. Bom, o Ministério da Agricultura, então, é quem cria as normas gerais, que todos os estados e também o setor privado devem cumprir. Embora o estado também possa normatizar, mas respeitando sempre a instância federal.
O Ministério da Agricultura ainda, ele vai auditar SVO, é o Serviço Veterinário Oficial da Unidade Federativa. Então, se no seu estado, por exemplo, no estado de Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Agropecuária, ele vai atuar no PNSS. E quem vai auditar as atuações do IMA é o Ministério da Agricultura. Ele também vai controlar a qualidade e a produção das vacinas. Diante da necessidade de se utilizar determinadas vacinas em uma unidade federativa, quem vai garantir a qualidade, ou seja, quem vai garantir que aquela vacina é realmente imunogênica, realmente capaz de proteger o animal, é o Ministério da Agricultura. Tá? Observa que ele vai controlar a qualidade e a produção. Ele não é responsável por produzir, ok? Além disso, ele também vai estabelecer os critérios para diagnóstico. É ele quem vai credenciar laboratórios ou vai fazer o diagnóstico de determinadas doenças. A unidade federativa, o seu estado, ele tem por responsabilidade operacionalizar. Ou seja, tudo que o Ministério da Agricultura normatizar e decidir implementar, quem vai pôr em operação, quem vai pôr em prática é a unidade federativa, atribuindo essa competência à defesa daquele estado. Ele também vai cadastrar os estabelecimentos de criação, com a localização, os dados populacionais, fazer todas as anotações zootécnicas relativas a cada estabelecimento de criação. Ele vai ainda atualizar anualmente o cadastro de estabelecimentos lá no mapa. Então, esse cadastro que ele faz, ele reporta ao mapa e atualiza anualmente. Ele vai ser o executor do PNSS. É o Estado que executa. O Ministério normatiza e o Estado executa. Ele vai fiscalizar o trânsito animal, ele é que vai garantir esse trânsito, quais animais podem entrar, acompanhados de quais documentos, quais produtos não podem entrar, né, e como ele vai fazer o descarte disso. E também ele vai angariar recurso financeiro para custeio da ação. Das ações. A gente sabe muito bem que algumas doenças, elas têm abate sanitário ou sacrifício, e isso pode levar à indenização ou não do produtor. Mas quando não leva à indenização, a unidade federativa, juntamente com o setor privado, ela angaria recursos para eventualmente indenizar esse proprietário, mas não partindo como uma verba pública. Então, vai criar um fundo do setor privado. O setor privado, ele vai participar das consultas públicas. É muito comum o Ministério da Agricultura, quando quer implementar uma nova norma, ele põe para a sociedade opinar sobre aquilo. Isso chama consulta pública. A sociedade, em vista desse pedido de consulta, ela dá a sua opinião, principalmente as autoridades são consultadas, e aí essa norma pode ser implementada da forma como está o texto ou modificada de acordo com o que foi sugerido. E o setor privado, ele pode dar essas sugestões no que for pertinente. Além disso, ele organiza os comitês estaduais que vão discutir os problemas de saneamento, das doenças de objeto do PNSS. Ele também vai organizar fundos privados, como a gente já disse, para poder ajudar na implementação dos programas sanitários. E, além disso, ele vai gerir os recursos financeiros para custear as ações. Bom, no PNSS são proibidos duas coisas. A primeira, ingressar suítes portadores de doença direta ou indiretamente transmissível, inclusive de parasitas externos ou internos, cuja disseminação possa constituir ameaça aos rebanhos nacionais. É proibido entrar no país qualquer suídeo que possa ser portador de doença direta ou indiretamente transmissível. Além disso, é proibido ingressar produtos e subprodutos de origem animal e quaisquer outros materiais presumíveis veiculadores de doença para suínos. Ou seja, esse tipo de material que representa um risco à introdução de qualquer doença, mesmo que seja parasita externo, é proibido no Brasil. Bom, diante de uma doença, algumas doenças são de notificação obrigatória, da suspeita, da ocorrência, do diagnóstico, outras são de notificação mensal. Mas como é que acontece o fluxo da informação diante da notificação de uma doença e como que são os procedimentos de vigilância diante dessa notificação?
Bom, quem deve notificar? Primeira coisa, quem deve notificar é o médico veterinário, o proprietário, o transportador ou qualquer outro cidadão que tenha conhecimento da suspeita da ocorrência de determinadas doenças. Se a doença for de notificação obrigatória, basta muitas das vezes que se tenha apenas a suspeita da ocorrência dessa doença. Se você suspeitar da ocorrência, então, dessa doença de notificação obrigatória, você deve avisar ao serviço veterinário oficial. Você, aluno e qualquer outra pessoa que observe essa doença. E aí, o sistema de vigilância zoossanitária, abrangendo os 3 níveis, vai atender aquela doença. Cada doença tem um tempo tempestivo para atender. Na raiva, por exemplo, é de 24 horas. A gente vai ver aqui que na peste suína clássica e na doença de Algésica é de 12 horas. Então, o sistema de vigilância tem até, no caso da peste suína e da doença de Algésica, até 12 horas para atender a suspeita. O proprietário, diante dessa suspeita, ele suspenderá de imediato a movimentação de suídeos, produtos e sobreprodutos. Ele fica proibido de movimentar os seus animais. Depois que ele está proibido, o sistema de vigilância ou o órgão responsável, normalmente o Estado, vai lá, coleta e analisa os dados, impondo as medidas cabíveis. Ou seja, não basta ter a notificação. A gente tem que detectar que doença está envolvendo, que doença está acometendo aquele plantel. Ok? Bom, a classificação das doenças dos suídeos. Se a gente for lá na IN 51 de 2013, vocês vão ver que existem doenças de notificação imediata de caso suspeito ou diagnóstico laboratorial. Existem doenças que são classificadas de notificação imediata de caso suspeito. E existem aquelas que são de notificação imediata de caso confirmado. Bom, as doenças de notificação imediata de caso suspeito ou de diagnóstico laboratorial são encefalite japonesa, triquinelose, doença vesicular dos suínos, encefalite pelo vírus Nipah, gastroenterite transmissível, síndrome reprodutiva respiratória suína e peste suína africana. O que a gente vê é que são as doenças que são exóticas. Agora, se a gente fizer notificação imediata de casos suspeitos, são as doenças como peste suína clássica, doença de Algésica, febre aftosa e raiva. Tá? E as doenças de notificação imediata de caso confirmado, ou seja, só a partir da confirmação do caso, a gente vai notificar no caso de brucelose. Ou seja, todas essas são doenças de notificação obrigatória. Umas de notificação imediata, de caso suspeito ou diagnóstico laboratorial, outras apenas da suspeita e outras apenas quando for um caso confirmado. Mas o fluxo da informação é sempre aquele que a gente acabou de apresentar para vocês. Então, ou seja, a doença de notificação obrigatória, a notificação delas é obrigatória, como o próprio nome diz. Mas a não notificação é um crime. Então, se o Estado perceber que alguém negligenciou essa notificação, um veterinário, uma pessoa qualquer, ela vai sofrer uma representação criminal junto ao Ministério Público. Ou seja, qualquer pessoa daquele quadrinho azul, médico veterinário, proprietário, transportador ou qualquer outro cidadão que, ciente da suspeita de uma doença de notificação obrigatória, não informar ao serviço veterinário oficial, ele vai ser autuado, ele vai sofrer uma representação no Ministério Público. Bom, se for veterinário, ainda tem mais implicação. Vai aplicar uma legislação específica adicional caso o infrator seja veterinário. Ele também, nós veterinários, quando formamos, fazemos um juramento e vamos responder não só criminalmente, como também vamos responder diante do nosso conselho de classe. Com relação à fiscalização e controle sanitário do estabelecimento de criação, o que é que o PNSS regulamenta em relação à fiscalização desses estabelecimentos? Todo estabelecimento de criação de suídeos está sujeito à fiscalização pelo Serviço Veterinário Oficial. Ou seja, criou suídeo, tem que ser fiscalizado pelo Serviço Veterinário. Se não cumprir, se o estabelecimento não cumprir o PNSS, ele vai ser suspenso, ele vai ter suspensa a autorização de importação e exportação e da emissão da autorização de trânsito interno. Ou seja, não pode importar, não pode exportar material genético e também não pode transitar com os animais.
Assim, esse regulamento impõe a todo estabelecimento de criação suíde que ele deva respeitar o PNSS. Além disso, se ele não cumprir, ele vai sofrer interdição do seu estabelecimento. Ele não vai ficar impedido só de importar e de exportar, ele vai ficar impedido de sair com seus animais do estabelecimento. Todos os animais sofrerão abate sanitário, tá? Num estabelecimento que vai ser designado pelo Serviço Veterinário Oficial. Então, esse estabelecimento que não cumpre, ele vai ficar impedido de importar e exportar, impedido de transitar, e os animais sofrerão abate. Também pode ser ainda compelido a sacrificar os animais. E aí o Serviço Veterinário Oficial vai atuar naquela propriedade, sacrificando todos os animais e fazendo a incineração ou enterramento das carcaças. E pode ainda aplicar outras medidas sanitárias estabelecidas pela Defesa Agropecuária, tá? Pelo Serviço de Defesa Agropecuária. Ou seja, não dá para fugir do PNSS. Ele é aplicável, ele é de responsabilidade a normatização do mapa, da aplicação do Estado, mas o setor privado tem que compulsoriamente atender a todas as exigências desse PNSS. Com relação aos animais de reprodução e materiais de multiplicação animal, o que o PNSS fala para a gente? Que a comercialização e distribuição de suídeos destinados à reprodução, bem como a participação em feiras e leilões, só pode ser realizado por granjas certificadas. O plantel comercial não pode participar disso, somente as granjas certificadas, as granjas de reprodutores certificados. O trânsito de suídeos somente pode transitar em território nacional acompanhado da documentação de trânsito específica. Ou seja, o suídeo ele só pode deixar uma propriedade e transitar, quer seja para o abatedouro, quer seja para uma exposição, acompanhado da documentação de trânsito específica. A gente separou duas leituras complementares, a Instrução Normativa 18 de 2006 e a 22 de 2003, que vão falar sobre essa documentação específica. Aqui ao lado, a gente vê a imagem do manual de preenchimento para emissão de guia de trânsito animal para suídeos. Tem uma série de exigências que, para transitar o suídeo, o veterinário responsável pelo preenchimento da GTA deve observar. Eu sugiro que você faça uma leitura dessa legislação, da leitura complementar, incluindo esse manual de preenchimento, para você se atualizar. Mas ela não é objetivo natural dos concursos, ela normalmente não é cobrada, tá? Isso até cursos específicos para as pessoas que vão emitir GTA, para poder fazer essa emissão de maneira correta. Vamos lá fazer uma questão sobre o PNSS. A questão, ela está elencada em 2 slides. Nesse primeiro slide, a gente vai ler o enunciado da questão e no segundo a gente responde, tá? A gente faz a leitura junto, eu pauso o vídeo e você volta respondendo junto comigo. Então, questão número 1. O regulamento técnico do Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos, PNSS, aplica-se ao controle sanitário oficial a ser realizado nos estabelecimentos de criação de suídeos que desenvolvam atividades relacionadas à produção, à reprodução, à comercialização, distribuição de suídeos e de material de multiplicação de origem suídea, bem como impedir a introdução de doenças exóticas e controlar ou erradicar aquela já existente no Brasil. Bom, o enunciado dessa questão traz uma revisão geral da nossa aula, né? O que a questão te pede? São consideradas doenças exóticas no Brasil. Agora, você pausa o seu vídeo, leia todas as alternativas e a gente já volta com a resposta correta. Pronto? Vamos lá. A questão A fala: doença vesicular dos suínos, trichinelose e síndrome respiratória e reprodutiva suína. Questão B, peste suína clássica, doença de Algés, que é a peste suína africana. Questão C, brucelose suína, gastroenterite transmissível e estomatite vesicular. Questão D, peste suína clássica, doença de Algés, que é a brucelose. Questão E, tuberculose, sarna e a peste suína africana. Como você, de posse dos slides, olhando aquele quadro que a gente fez, o que vocês podem observar? Que a resposta correta é a nossa letra A.
Não existe no Brasil, é considerado exótico no Brasil a doença vesicular dos suínos, a triquinelose e a síndrome respiratória e reprodutiva suína. Vamos ver o que está errado nas outras alternativas. Na letra B, está errado a peste suína clássica e a doença de Algésica. Nenhuma das duas doenças são exóticas do Brasil. Elas estão presentes e são de notificação obrigatória em caso de suspeita. A peste suína africana estaria correta, porque ela é uma doença exótica no Brasil. Alternativa C, brucelose suína, gastroenterite transmissível, estomatite vesicular. Bom, essa alternativa se torna errada na hora que ela elenca como uma doença exótica a brucelose suína. A brucelose suína não é uma doença exótica, mas ela é uma doença que a gente tem que certificar determinadas granjas como livre, mas ela não é exótica no Brasil. Bom, peste suína clássica, doença de Algésica e brucelose. Bom, também está errado. Peste suína clássica, doença de Algésica e nem brucelose são exóticas no Brasil. Letra E, tuberculose, sarna e peste suína africana. Nessa alternativa, a única doença exótica é a peste suína africana. Então, perceba que se você sabe alguns elementos básicos, aqui você nem precisava ter noção do PNSS como um todo. Bastava que você soubesse quais são as doenças exóticas do Brasil, né? E aí, ela relacionou as doenças de suíno. É claro que aquele slide com a chave, com as doenças, ajuda muito na hora de você fazer uma questão, porque decorar todas as exóticas é muito mais difícil do que saber aquelas de determinadas espécies, como a gente separou aqui no caso dos suídeos.